1 Reis, capítulo 16. Veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Visto que o levantei do pó e o pus por príncipe sobre o meu povo de Israel, e você andou no caminho de Jeroboão, e fez com que o meu povo de Israel pecasse, provocando-me a ira com os seus pecados, eis que consumirei os descendentes de Baasa e os da sua casa. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem da linhagem de Baasa morrer na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto aos demais atos de Baasa, ao que fez e ao seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Baasa morreu e foi sepultado em Tirza. E Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Também a palavra do Senhor veio, por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a sua casa, não somente por causa de todo o mal que ele fez diante do Senhor, provocando-o a ira com a obra de suas mãos, sendo como a casa de Jeroboão, mas também porque ele tinha eliminado a casa de Jeroboão. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel, em Tirza, e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, capitão de metade dos carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, bebendo e se embriagando na casa de Arza, o administrador do palácio em Tirza. Zinri entrou, feriu-o e o matou, no 27º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, matou toda a linhagem de Baasa. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos seus parentes, nem dos seus amigos. Assim Zinri exterminou toda a casa de Baasa, segundo a palavra que o Senhor tinha falado contra ele por meio do profeta Jeú, por todos os pecados que Baasa e seu filho Elá cometeram e pelos pecados que fizeram Israel cometer, provocando a ira o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos demais atos de Elá e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? No 27º ano de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O povo estava acampado contra Gibeton, que pertencia aos filisteus. Quando o povo que estava no acampamento ouviu dizer: Zinri conspirou e matou o rei, todo o Israel, no mesmo dia, no acampamento, proclamou rei sobre Israel a Onri, capitão do exército. Onri e todo o Israel com ele saíram de Gibeton e cercaram Tirza. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, retirou-se para a torre da casa do rei, pôs fogo nela e morreu. Isto aconteceu por causa dos pecados que ele tinha cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que este cometeu, fazendo Israel pecar. Quanto aos demais atos de Zinri e a conspiração que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri venceu o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Onri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza, reinou 6 anos. De Semer, ele comprou o monte de Samaria por 70 quilos de prata e o fortificou. E a cidade que edificou sobre o monte, ele a chamou de Samaria, nome derivado de Semer, dono do monte. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos os que o precederam. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e nos pecados com que este fizera Israel pecar, provocando a ira o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos demais atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Onri morreu e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel.
e reinou sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o precederam. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e o adorou. Acabe levantou um altar a Baal, no templo de Baal que ele tinha edificado em Samaria. Também fez um poste ídolo, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o precederam. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou Jericó. Quando lançou os alicerces, morreu Abirão, seu filho primogênito. Quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor falada por meio de Josué, filho de Num.